Assombrados, eu sou o Matheus do blog assombrado.com.br e nesse especial nós vamos falar de conspiração. O homem foi mesmo à Lua? Solta a vinheta, Ana! Assombrados, segunda parte aí do especial de 1 milhão de inscritos, a jornada do homem à Lua. No especial anterior, eu mostrei os passos necessários para os Estados Unidos conseguirem pousar o homem na Lua em 1969. Falei do programa Mercury, programa Gemini e do programa Apollo e mostrei que o homem pousou. Só que apesar de tudo isso daí, muita gente não acredita que o homem pousou na Lua. Para eles foi tudo uma armação, tudo uma mentira. Então nesse especial aqui eu vou focar nesta parte. Vou falar da conspiração. Eu vou iniciar falando da conspiração, os principais tópicos aí dos teóricos, para mostrar que o homem não foi à Lua. E em seguida eu vou explicar tudo certinho, mostrar que tudo tem uma explicação, mostrar provas cabais, né, como as rochas, o laser, o módulo que está orbitando a Lua e tirou foto do local onde pousaram, para você ver que o homem foi sim à Lua. Então vamos começar do início, vamos falar da conspiração. Assombrados, a conspiração ela começou a ganhar força mais ou menos 30 anos depois do pouso, lá em 1969. Algumas pessoas não acreditavam muito, né? Mas então exibiram um programa de TV nos Estados Unidos, lá na Fox, o Conspirações, o Homem Pousou na Lua, que trouxe o assunto com força novamente aí. E foi no advento da internet, então começaram a surgir diversos sites de pessoas aí que descobriam cada vez mais evidências de que tudo foi uma fraude. Para eles, tudo foi feito em estúdios. Os Estados Unidos não tinham como superar a Rússia na corrida espacial. Então, para não pagar um mico geral, eles fizeram a decolagem normal, mas aí em determinado momento os astronautas sumiram e eles exibiram uma fita gravada em um estúdio ou no deserto, por ninguém mais, nada menos que Stanley Kubrick. Apollo 11 was completely bogus, but it was masterfully staged. Collins, Armstrong, and Aldrin were loaded into the Saturn V rocket, which took off, and they simply disappeared. Then, while they were allegedly on the way to the moon, the video presentation by NASA was shown to the public. But this, of course, was completely fake. Then, after being transferred into a C-5 airplane, the three astronauts were parachuted back into the ocean in the Pacific for a successful but fake landing. E tem outros que defendem que até os russos nunca foram para o espaço e que os Estados Unidos e a Rússia estavam em complô, porque esse programa espacial dava muito dinheiro para avançar o armamento, né? Projetos bélicos, então eles pegavam esse dinheiro e investiam aí em armamentos. São várias e várias histórias, tá? E eu até tenho um livro aqui, olha que livro legal esse daqui, ó. O Homem Não Pisou na Lua, do André Mauro. Eu vou mostrar ele pra vocês aí daqui a pouco num vídeo. E eu tava estudando pra fazer esse especial e fui mexendo numa pilha de livro que eu tenho aqui. Eu tenho um monte de livro espalhado por aqui. E eu não sei porque eu fui mexendo naquela pilha, ela tava lá há anos quieta. E aí eu encontrei o livro, eu lembrei que eu ganhei esse livro aqui uns 10 anos atrás. E olha que interessante, veio bem na hora que eu vou falar aí de teoria da conspiração, de como ele não foi na Lua. Então ele me ajudou muito aí na parte da conspiração, porque ele fala aqui diversas coisas. Por exemplo, você vê o sumário aqui, ó. Tá aqui, ó, evidências, fotografias, as transmissões de TV, as rochas, né? E muitas mais coisas. Então eu vou focar bastante neste livro aqui, na conspiração. Mas tem muita coisa na internet, tá? Muita mesmo, eu peguei de lá. É só consultar a bibliografia que vai estar aqui no link na descrição. Aqui no Brasil também tem gente que acha que a ida do homem à Lua não passou de armação. O ex-ator André Mauro, hoje professor de cinema, aponta outras suspeitas em fotos divulgadas pela NASA. Então vamos conhecer alguns tópicos aí para mostrar que o homem não foi na Lua, foi uma farsa. Vamos começar que foi tudo feito pelo Stanley Kubrick. Assombrados, em 1968, Stanley Kubrick liberou sua obra-prima, chamada 2001, Uma Odisseia no Espaço. Era um filme com efeitos especiais fantásticos, ninguém nunca tinha visto nada como aquilo. E ele ganhou até um Oscar.
Então, os Estados Unidos estavam na corrida espacial, isso foi em 68, e eles viram que não iam conseguir pousar o homem na Lua em 69, ou seja, antes no final da década, que nem queria o finado presidente Kennedy. E traçaram o plano B. Contrataram Stanley Kubrick para forjar a farsa do Homem à Lua e filmar tudo no deserto. E assim enganar a população mundial. A teoria diz mais ou menos o seguinte, ó. Como são teorias da conspiração, alguns inventam mais coisas que outros, um vai aumentando mais coisas. Mas geralmente eles dizem que os astronautas montaram no foguete Saturno V, aquele foguetão imenso que eu falei no vídeo anterior, e decolaram. Só que em determinado momento esses astronautas saíram de cena e entrou um filme mostrando o pouso na Lua, que já tinha sido pré-gravado. Depois eles pegaram esses astronautas e relançaram aí no oceano, filmando tudo, e essa parte era real. Eles doparam os astronautas, tá? Eles doparam os astronautas para eles acreditaram que tivessem ido à Lua, quando na verdade ninguém foi. They had a backup plan. It was the Apollo Simulation Project, and NASA hired the best man to direct it, Stanley Kubrick. They also had more and better equipment for filming anything than all of the movie studios in Hollywood combined. Stanley Kubrick, who had just filmed his own movie, 2001, was the ideal man to do the Apollo fake film. You see, he had access to global aerospace technology, and all the firms that participated in his own film, 2001. So it was ideal that Stanley do the Apollo fake film. Olha que história mais interessante. E o mais interessante é que tiveram que fazer outros filmes, né? Porque o homem pousou na Lua no Apolo 12, 14, 15, 16, 17. Mais 10 homens pousaram na Lua. E também todos esses filmes foram feitos em estúdio. Você acredita nisso? Surgiu até Assombrados. Aí eu falei ano passado no Notícias Assombradas, uma filmagem do Stanley Kubrick, né? Que tá morto já, ele não pode nem se defender dessas alegações. Dizendo, gravando em primeira mão, revelando que sim, ele gravou o filme da farsa da Lua. É um vídeo aí, ele é bem controverso, né? Provavelmente algum sósia dele, mas vai que é o próprio Stanley Kubrick revelando a farsa. Ele não queria levar pro túmulo isso daí. Os teóricos da conspiração também adoram mostrar essa fotografia que você tá vendo aí, que mostra aí como se fosse um astronauta dentro do estúdio. Você pode ver ali atrás, tem tipo um chroma key azul. E tem um homem agachado, que muita gente diz que parece o Stanley Kubrick aí do lado. Essa foto aí provaria que foi feito tudo em estúdio. Não foi feito na Lua o pouso da Apollo. Não seria possível tirar as fotos. Assombrados, uma outra coisa que os teóricos da conspiração batem o pé é que não seria possível tirar as fotos que a gente conhece hoje aí, em tudo quanto é lugar, lá na Lua, por causa da radiação e da temperatura extrema. A radiação ia queimar todo o filme e a temperatura extrema também ia estragar. E eles diziam o seguinte, como é que eles conseguiram fazer isso então naquela época? E hoje em dia não faz mais. É só você comprar um rolo de filme, né, se você achar. Antigamente as máquinas usavam rolo, tá? Pra quem é mais novo, hoje é tudo digital, né? Era um rolo que, se a temperatura ficasse muito alta ou muito baixa, estragava o filme, aí você perdia as fotos. Então eles dizem, por que não usaram essa tecnologia nos rolos de foto que vendiam atualmente? Por que guardar esse segredo? Outra coisa que o pessoal diz é que as fotos são muito perfeitas, que os astronautas são mestres na arte de tirar foto, que eles são quase fotógrafos profissionais, que mostram todas as fotos são perfeitas, todas as fotos têm um enquadramento perfeito, tudo saiu muito perfeito. Isso só pode ter sido feito então em estúdio. And speaking of photographs, how did the astronauts, using chest-mounted cameras and wearing pressurized gloves, manage to get almost perfect photographs, even when some of the subjects should have been in deep shadow? E para finalizar essa polêmica das fotos aí, eles falam que as fotos liberadas pela NASA são retangulares, o widescreen, e que as fotos tiradas pelas câmeras fotográficas Hasselblad, né, que eles levaram,
eram quadradas, então essas fotos foram manipuladas pela NASA. Com qual objetivo? Cortar as partes do estúdio, tirar as luzes, tirar o pessoal de cena e deixar só os astronautas ou o que eles quisessem. As fotografias. Assombrados, o pessoal também examinou todas as fotos que foram liberadas, aí encontraram algumas incongruências. Quando eu falo em fotos da NASA, automaticamente eu lembro dessa revista aqui, ó. Quem de vocês aí tinha a Fator X? No volume 2 aqui, vinha falando aqui, ó, conspiração da NASA, as fotos do homem na Lua seriam montagem? E aqui eles mostram algumas fotos, olha lá, ó. Olha lá, o pouso na Lua seria uma farsa? E ele vai analisando foto por foto, ó, e vai descrevendo. Então eu escolhi algumas aqui pra você, pra não ficar muito longo o vídeo, só algumas fotinhas, umas 3 ou 4, se não me engano, pra falar pra vocês. Mas eu já fiz um vídeo de todas essas fotos, eu vou deixar na descrição o link, tá? Todas essas daqui. Aliás, a Fator X foi uma revista muito legal, tá? Na época que não tinha internet, nada disso, as únicas formas da gente ficar sabendo de coisas assombradas, sobrenatural, era através de revistas, livros, essas coisas. E eu tive a sorte de comprar a coleção completa, 60 volumes, tá faltando só um volume, eu esqueci, acho que é o 49. Tá aí, eu consegui, um leitor aí me vendeu, muito obrigado. Então vamos ver algumas fotos aí, bem rapidinho. Essa foto aqui é uma foto da Apollo 11, né, de quando o homem pousou na Lua. E nós estamos vendo o Buzz Aldrin e o Neil Armstrong. Qual que é o problema que está ocorrendo nela aqui? A sombra, meus amigos. Olha o tamanho que é a sombra de um astronauta com o tamanho do outro astronauta. As duas sombras eram para ser compatíveis, porque só tem a luz do Sol na Lua, né? Então não poderiam ser tão desiguais. A próxima foto é essa daqui. Missão Apollo 11 também. Nós estamos vendo o Buzz Aldrin. Quais são os problemas aqui com essa foto? Assombrados, olha esse Bzinho aqui, ó. Esse lugar aqui deveria ser muito mais escuro do que está mostrando na foto, porque a única fonte de luz é o Sol. O Sol está vindo de trás, como você pode ver aqui, que está iluminada aqui essa parte esquerda dele. Então essa parte do lado direito deveria estar muito mais escuro. Eu dei aqui no capacete dele aqui. Há quem pense aqui que se trata de um helicóptero ou de uma estrutura de vidro de 12 metros de altura. Para NASA isso daqui é uma peça do equipamento lunar, nada demais, tá? Olha essa próxima foto aqui, assombradas. Que foto interessante. Nós estamos vendo a Lua, né? Essa foto foi tirada a 95 km de altura da superfície lunar. E nós temos um pequeno probleminha com a sombra, que está marcada aqui na parte E. Essa sombra é projetada do foguete do módulo de comando. Só que ela está muito bem definida. E se você reparar, quando o avião está voando no céu, você não vê uma sombra definida aqui na Terra. Então, mais um indício de que é fraude. Vamos aqui achar mais uma foto. Vamos pegar essa foto aqui, ó. Essa foto é muito famosa, a foto do C, a missão Apollo 16. Tem várias coisas aqui que eles apontam errada, né? Mas se você reparar bem aqui, olha aqui onde está a letra R. Você vai ver uma letra C. Pro pessoal aí, essa letra é marcação que poderia identificar o local que os astronautas tinham que ficar no estúdio. Então o Stanley Kubrick cometeu um equívoco aí e deixou uma marcação visível para todo mundo. Não tem como discutir, é fraude. E essa foto aqui, por último, tá? Vou selecionar essa daqui. Tá mostrando Buzz Aldrin descendo aí do módulo lunar na Apollo 11. O grande problema é, olha como o Buzz Aldrin tá claro, assombrados. Não é possível isso daí, né? Era pra ele estar escurão, gente. Se só tem a luz do Sol lá na Lua e ele tá atrás do módulo lunar, era pra ele estar escuro, não era pra ele estar claro. Então, mais um indício claro, sem sombra de dúvida, de que foi tudo mentira, tudo feito em um estúdio. A bandeira tremulando. Assombrados, aqui temos mais uma prova aí que em tudo quanto é lugar que você procura de teoria da conspiração tá lá no topo, que é a bandeira tremulando. Lá na Lua não tem atmosfera, portanto não vai ter ar. Então como é que a bandeira tremulou? Você vê que o astronauta finca lá no solo e a bandeira tremula. O que seria aquilo? Tem gente que diz aí que isso daí é o ar-condicionado do estúdio que tá batendo no pano, fazendo ela tremular. Stanley Kubrick, você ganhou um Oscar de efeito especial. Como é que você comete um erro tão crasso desse? Vou te falar, hein? One thing that is certainly clear is that there's no atmosphere on the moon, no wind of any kind. And yet, in some rarely seen footage that NASA
has not re-released since the mistake was caught, you can clearly see portions of the flag that appear to be moving on their own. Either the flag is alive or there's some wind. I speculate that it was air conditioning used to cool off the astronauts under hot studio lighting. As estrelas, por que não aparecem? Outra grande aí sacada dos teóricos da conspiração é que em nenhuma foto, em nenhum vídeo aparecem as estrelas. Como isso é possível? Se você tá lá na Lua, tá cheio de estrela, ainda mais que lá não tem atmosfera, então vai ficar mais visível ainda. Devia ser um céu estreladíssimo ali, mas como nós vimos nas fotos, é tudo escuro, não mostra estrela nenhuma. Mais um indício de que foi feito tudo em laboratório, tudo no estúdio, né? Dozens of reasons why Apollo may be considered the biggest hoax of all time. And yet one of the best reasons is the fact that the astronauts did not bring back any photographs of stars, nor did they even comment on stars, despite the fact that trillions of stars blazed down through the lunar sky. The photographs returned by the astronauts show a completely black sky. A transmissão ao vivo. Assombrados, vocês sabem que a transmissão do pouso na Lua, né, e da ida para a Lua também, foi transmitida ao vivo pela televisão, isso em 1969. Será que isso era possível? Será que tinha tecnologia suficiente para realizar essa façanha? Transmitir algo ao vivo lá da Lua, ainda mais com várias câmeras. Você tinha uma câmera instalada no módulo lunar, você tinha uma câmera instalada ali no módulo de controle, você tinha uma câmera instalada em cada um dos astronautas. Como é que eles fizeram isso? Para eles isso não era possível, foi tudo feito em estúdio, com a maestria do Stanley Kubrick. Eles diziam que tinha uma mesa de edição, né, onde vinha cada uma das câmeras, aí o pessoal cortou. Mas que não tinha como, não tinha tecnologia suficiente para fazer uma transmissão ao vivo. Nesse livro aqui, ele foca um capítulo inteiro na transmissão ao vivo. E um engenheiro chamado Paul Inácio Roscoff, o nome vai estar aí para vocês, diz o seguinte: em 1969, os aparelhos de TV eram bastante diferentes dos atuais. As transmissões eram feitas através de links de micro-ondas, já que ainda não existia compressão de imagem. Não havia, portanto, outro jeito de transmitir imagens que não fosse de forma linear. As câmeras eram grandes e os tubos de imagem eram enormes. Portanto, assombrados, não tinha como transmitir coisas ao vivo lá da Lua, em link de micro-ondas ainda. Precisa de muita energia. Não tinha, impossível para os teóricos. Ao pousar na Lua, ficaria uma cratera. Assombrados, o módulo lunar era pesado, ele pesava bastante. E ele estava em alta velocidade descendo para a Lua. Então o pessoal da teoria da conspiração diz o seguinte, que quando o módulo lunar pousasse ali, o solo lunar era cheio de poeira, né, o regolito ali. Era para fazer uma cratera ali. E não tem nada, nem poeirinha. Olha essa imagem. Aqui nós estamos vendo aqui o módulo lunar da Apollo 14. Esse módulo foi chamado de Antares, tá? E quando ele pousou na superfície da Lua, não produziu nenhuma cratera em seus pés, apesar da quantidade considerável de poeira que deveria ter sido levantada durante a descida. E o mais interessante é que debaixo desse módulo há uma pegada. Apesar de ninguém ter andado na Lua por essa parte aí antes da descida do veículo, como é que tem uma pegada? There's also the matter of the lunar module actually landing on the surface of the moon. Did retro rockets fired by the astronauts bring it gently down? Or was it, as some suggest, simply placed on the set? We have to remember that the lunar lander's engine developed 10,000 pounds of thrust. At Rocketdyne, I saw engines of this capability so powerful that they rolled rocks across the canyon. A 10,000-pound thrust engine would have created an enormous hole down to bedrock. Its 5,000-degree temperature would have melted the lunar soil, and it would have thrown up an enormous dust cloud. But there is no evidence of a disturbance beneath the lunar lander. This is all the proof you need that Apollo was a giant hoax. Pegada no solo. Bem assombrados, a foto da pegada no solo é uma também que os teóricos da conspiração levam lá pra cima. Como que conseguiram fazer uma pegada tão bem definida, hein?
Você sabe que aqui na Terra, se você vai conseguir deixar uma pegada definidinha assim em areia molhada. Se ela estiver seca, não vai estar definida. Como que eles conseguiram deixar então definida se não tem umidade lá na Lua? Se não tem coisa molhada, o solo não está molhado? Mais um indício de que foi feito tudo em estúdio, que o Stanley Kubrick dirigiu. E qualquer pessoa que já caminhou pela praia sabe que as pegadas só sobrevivem na areia molhada. Como na Lua não há umidade, estas imagens só podem ser falsas. E para não alongar muito o vídeo, eu vou falar rapidamente aqui dessas outras coisas, como por exemplo, que ficou sem combustível o módulo lunar. Como que ele voltou? Quando a Apollo 11 foi pousar na Lua, Assombrados, o computador calculou errado o local do pouso. Ia pousar numa cratera, ia dar chabu. Então o Neil Armstrong assumiu manualmente o controle e foi escolher uma nova região, só que isso daí queimou combustível. Como é que ele conseguiu voltar se ele usou todo o combustível nessa manobra? O modo de andar. Assombrados, se você reparar bem, o astronauta ele anda de um modo bem estranho, né? Sabe por quê? Porque na verdade foi gravado tudo em estúdio e os astronautas eles correram. Então quando liberaram ao público, liberaram na velocidade diminuída, 50% só da velocidade. Então por isso que ele está andando como se fosse em câmera lenta. Mas quando você acelera o vídeo, mostra que na verdade ele está correndo. Mas os defensores da teoria de uma conspiração afirmam que estas imagens foram filmadas num estúdio e emitidas a meia velocidade. Quando são aceleradas, os astronautas movimentam-se como se estivessem sujeitos à gravidade da Terra. Temperaturas extremas. Lá na Lua, meus amigos, a temperatura não é brincadeira. Ela chega a menos 100 graus de frio e mais 100 graus de calor. Como que os astronautas sobreviveram a essa temperatura, essa variação de temperatura tão grande? Como que os filmes fotográficos sobreviveram a isso? Não tem como. Mais um indício de fraude. A tecnologia. Assombrados, naquela época não tinha computador rápido não. Se você for reparar hoje, um celular tem mais capacidade de processamento do que os computadores daquela época. Então como que fizeram para mandar o homem para a Lua usando computadores tão arcaicos? Não pode ser. E para finalizar aqui, a radiação. A radiação é como se fosse o tiro de misericórdia aí das teorias da conspiração. Porque fala que os astronautas, ao passar pelo cinturão de Van Allen, que é uma zona cheia de partículas aí carregadas, eles iriam receber tanta radiação no seu corpo que eles iriam literalmente morrer. Todas as outras, o cinturão de Van Allen, ele tá mais ou menos, são 2 cinturões na verdade, tá? Cada um tá numa altura, mas o grandão chega até 50 mil quilômetros. Ele tá nessa altura aqui. As outras missões que foram enviadas ao espaço, que quando não foram para a Lua, ficaram abaixo dessa altitude. Então não sofreram os danos da radiação. Para ir para a Lua, tem que passar por esse cinturão de Van Allen, que foi descoberto em 1958 em um experimento no Explorer 1, o primeiro satélite americano colocado em órbita, por um homem chamado Van Allen, por isso tem esse nome. Então, quando os astronautas passassem por essa região, eles iam ser fritos, a radiação ia acabar com o corpo deles e com os equipamentos. Então, isso daí é tipo uma conclusão. Não tem como eles terem ido na Lua. O campo magnético da Terra protege-a de grandes quantidades de radiação. Mas os defensores da teoria de conspiração creem que para lá desta zona, nas profundezas do espaço, os astronautas seriam vulneráveis aos efeitos mortíferos da radiação. Depois de saírem da atmosfera terrestre, os astronautas atravessaram a alta velocidade os anéis de Van Allen. Van Allen disse que os anéis eram um mar de radiação mortífera. Atravessar este mar seria sujeitar-se a uma dose mortal. Ao sairmos dele, estaríamos cozidos e a morrer. Estes anéis radioativos formam um aro espesso que rodeia o Equador e é menos denso nos polos norte e sul. Assim, mesmo rodeando a cápsula com 2 metros de água ou com uma massa equivalente de chumbo, não se atreveriam a atravessar o escudo de Van Allen. E para fechar aqui a teoria da conspiração por que não voltaram? Se foram para a Lua, por que nunca mais voltaram até hoje, hein? Porque foi tudo mentira, né? Por isso que não voltaram, porque não tem tecnologia para ir. Então, nunca voltaram.
Assombrados, eu resumi aqui, tá? A conspiração. Falei de vários tópicos, bastante tópicos até, mas tem muitos mais. Tem muitos mais fotos, muitas mais coisas aí que o pessoal pega no pé. Eu não vou falar tudo aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito comprido, né? Peguei as mais evidentes aí que o pessoal mais divulga. Então agora eu vou começar as explicações, tá? Então vamos aí refutando essas coisas. Foi o Stanley Kubrick? Assombrados, quem já trabalhou com Stanley Kubrick diz que ele era um cara extremamente detalhista, perfeccionista. Ele refilmava a mesma cena dezenas de vezes. Agora, você acha que o Stanley Kubrick ia cometer esse tanto de erro quando ele gravou o vídeo que ia ser mais assistido por praticamente todas as pessoas da Terra quando foi transmitido? Ele esqueceu o ar-condicionado ligado, tremulando a bandeira. Ele deixou pegada de pessoal de equipe. Ele fez aí, esqueceu de pôr estrela no céu. Deixou a região onde que era para estar em penumbra, escuro, claro. Você acha que Stanley Kubrick ia cometer esses erros? Todo mundo é unânime em falar que não. Ele era detalhista perfeccionista, nunca ia fazer isso. Outra coisa, pra que fazer então outros pousos na Lua? Se já deu trabalho fazer um vídeo da Apollo 11, pra que mandaram Apollo 12, 14, 15, 16, 17 pra pousar na Lua? Tiveram que fazer filme de tudo isso daí também, tá? E a 13? A 13 o pessoal diz que é Hollywood. Eles fizeram dar um problema lá pra dar mais audiência. Tem lógica isso? Tem lógica esse negócio? Não tem lógica, né? As câmeras e os filmes fotográficos. Assombrados, se você reparar, os astronautas levavam suas câmeras Hasselblad de última geração, filmes de 70mm aqui no peito. E essas câmeras, elas foram feitas especialmente para tirar as fotos lá na Lua e suportar a Lua. Elas eram extremamente simples de manusear, o astronauta não tinha que ficar se preocupando em dar foco, essas coisas. Ele só botava o dedo no botão e tirava a foto. E no sensor dele ali na lente, tinha 3 marcações para ele girar, que era facilmente girável. Para você tirar foto perto, longe ou no infinito. E só. Isto é uma câmara Hasselblad EL500, fabricada especialmente para as missões lunares. Era presa ao fato espacial com esta baioneta. A câmara tinha em redor da base e da parte traseira um suporte no qual deslizava até esta unidade de comando para que o astronauta pudesse trabalhar com as mãos sem ter de pensar na câmara. As câmaras lunares não tinham visor porque os capacetes dos astronautas os impediam de olhar para baixo para enquadrar a fotografia. Podíamos apontar a câmara para onde quiséssemos sem ter de espreitar por um visor. O disparador, que normalmente é um botão muito pequeno, foi feito com um tamanho grande para se poder premi-lo com uma luva de astronauta. Além de fatos interiores pressurizados, havia outros meios que ajudavam os astronautas a trabalhar com a câmara. Esta lente Zeiss-Weygand foi dotada destas pequenas saliências para que o astronauta pudesse sempre manipulá-la, mesmo usando luvas. Pode ser rodada nos 2 sentidos. O anel de focagem foi dotado de pontos fixos que correspondem a perto, meia distância, longe e infinito. Assim o astronauta não tinha de reparar se estava a 2,5 metros ou a 3 metros do assunto a fotografar. Não tinha de medir cuidadosamente essa distância. E mais, os astronautas, eles foram treinados demais para isso. O pessoal aí deu máquinas para eles usarem durante dias, tirando fotos de tudo. Era churrasco familiar, era viagem, eles levavam aquela máquina no peito e ficavam tirando foto, para ir se acostumando com o mecanismo. Richard Underwood foi quem ensinou aos astronautas da Apollo a arte da fotografia lunar. Já no início se sabia que quando regressassem daquela viagem eles seriam heróis nacionais. Mas as fotografias, se fossem boas, viveriam para sempre. Eu só lhes dizia que o caminho para a imortalidade era a qualidade das fotografias, nada mais. Deviam esquecer tudo o mais. Foi dito aos astronautas que levassem as câmaras lunares para onde quer que fossem e praticassem. Levaram-nas para casa para fotografar os amigos, os familiares, os churrascos, os acontecimentos desportivos e todos os tipos de coisas. Ficaram a conhecer bem as câmaras. Todos os tripulantes sabiam trabalhar com elas. E os resultados no filme foram espantosos. E assombrados, os filmes usados nas máquinas Hasselblad foram feitos pela Kodak. E foram filmes especiais, né? Ah, Matheus, por que não vende na Terra esse filme? Por que aqui a variação de temperatura destrói?
porque ia ser muito caro vender esse tipo de filme aqui, ninguém ia comprar de tão caro que é. E outra coisa, é muito difícil alguém pegar a máquina fotográfica de filme e tirar foto lá na Antártida, naquele frio, e depois pegar um avião e tirar foto no deserto do Saara, no calor, né? Geralmente você vai pegar o filme e tirar fotos na mesma temperatura, praticamente. Então, para deixar mais barato, não trouxeram esse filme comercialmente, não era viável. Então mantiveram os filmes aí. O que foi feito aqui na Terra foi fazer filmes de diferentes sensibilidades. Você poderia comprar filmes com sensibilidades diferentes dependendo do que você gostaria de fazer. E essas câmeras, as Hasselblads, estão lá na Lua. Os astronautas não trouxeram as câmeras, elas eram pesadas. O que interessava era os rolos, os filmes fotográficos. Aí no lugar das câmeras trouxeram rochas lunares. Todas as fotos eram perfeitas? Não, assombrados, não eram. Foram tiradas mais de 3.000 fotos aí durante as missões Apollo, Apollo 1, 11, 12, 14, 15, 16, 17. E muitas delas são fotos zoeira, tudo zoada, que ninguém ia usar. Dá uma olhada nessas imagens aqui que eu tô mostrando, olha que foto linda. Você ia ter coragem de estampar a capa da sua revista com uma foto dessa? Não, né? Olha essa outra foto aqui, que a gente vê a Terra lá atrás, mas espera aí. Tem um pedaço aqui do módulo, aqui, alguma coisa apareceu, uma fumaça, não ficou legal, né? Olha essa outra aqui que a gente pode ver o topo aqui do módulo lunar, tudo feia também. Então muitas fotos não deram certo. Você quer conferir as fotos? Eu vou deixar o link para você, você vai poder ver as 1407 fotos que foram tiradas na Apollo 11, que foram armazenadas em 9 rolos de filme. Destas fotos, 857 foram em preto e branco e 500 foram coloridas. Lá você vai ver aí muitas fotos erradas, fotos feias. Explicando as transmissões ao vivo. Essa parte aqui que eu vou falar é uma das que eu mais gostei. O Sérgio Sacani do canal Law Space do DTV me auxiliou bastante aqui nessa parte, me explicando como eram feitas as transmissões, como foi possível fazer a transmissão ao vivo da Lua para a Terra. E é muito interessante essa história. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que naquela época a qualidade das TVs eram muito diferentes das de hoje. Se você pegar o filme daquela época e botar na sua TVzona de LED, tela plana, vai ficar uma imagem horrorosa. E outra coisa é que a imagem transmitida lá da Lua, ela era de péssima qualidade. E isso foi proposital, tá? Foi proposital deixar de péssima qualidade mesmo, para poder possibilitar a transmissão ao vivo. Não veio em Full HD a imagem da Lua. O que você vê hoje, meu amigo, é a imagem restaurada, bonitona. Quer ver como que era a imagem transmitida na época? Eu vou deixar o tamanho certinho, tá? Foi em 320p o tamanho, 10 quadros por segundo, pra você dar uma olhada. Olha essa imagem maravilhosa aí. Okay. I'm at the foot of the ladder. The lamb footbeds are only depressed in the surface about 1 or 2 inches. Bonita, né? Você não vê nada. É um borrão, mas na época as TVs que tinham conseguiam definir isso melhor. Hoje com essa tecnologia você acaba não vendo nada. E as transmissões foram realizadas mais ou menos assim. Presta atenção. Os astronautas lá, eles não gravavam o que eles estavam fazendo na Lua em um HD e depois traziam esse HD para a Terra. Tinha que ser ao vivo. Então eles transmitiam via sinal de rádio. E eram várias câmeras transmitindo esse sinal de rádio. Tinha a câmera do módulo lunar, câmera nos astronautas. Olha essa foto aí, dá pra você ver a anteninha na roupa do astronauta. Todas essas transmissões eram enviadas para a Terra. Mais precisamente para o telescópio de Parkes, lá na Austrália. E aqui, durante essa transmissão, ocorria a primeira perda de sinal. Parkes, então, recebia sinal e retransmitia para Houston. E foi essa transmissão que foi perdida. Você já ouviu falar várias vezes que perderam a transmissão original da Lua, né? Foi essa transmissão de Parkes para Houston que se perdeu. E aqui, durante essa transmissão, ocorria a segunda perda de qualidade. E finalmente, lá em Houston, as imagens eram exibidas numa televisão e uma câmera filmava a televisão, e era a imagem dessa câmera que estava filmando a televisão que era transmitida para o mundo inteiro, ocorrendo assim a terceira perda de qualidade no sinal. Então a imagem lá da Lua, ela perdeu 3 vezes qualidade nesse processo. Saía da Lua, vinha para Parkes, lá na Austrália. De Parkes era enviada para Houston, lá nos Estados Unidos. De Houston, uma filmadora filmava a TV onde a imagem chegava e transmitia para o mundo. Para ser mais técnico, eu vou te falar o seguinte. As imagens originais da Apollo 11 foram gravadas pela SSTV, ou Slow Scan Television,
que é a televisão de varredura lenta, um método de transmissão aí, assombrados, de imagem, usado principalmente por operadores de rádio amador, para receber e transmitir imagens estáticas via rádio preto e branco ou a cores. Quer ver o barulhinho que é? Escuta isso daqui, ó. É a transmissão de uma imagem através de SSTV. Então aqui a gente já vê que as imagens não foram transmitidas de micro-ondas da Lua para a Terra, essas coisas. Na verdade foi tudo transmissão via rádio, em qualidade bem baixa, para possibilitar a transmissão ao vivo. Essa imagem que eu estou mostrando aqui para você, só para ilustrar aqui, mostra a imagem feita pela SSTV de alta qualidade, antes da conversão de varredura. Aí depois que passa a conversão e tudo, a imagem perde muita qualidade e fica desse jeito aqui. Você quer ficar mais por dentro dessa história aí do telescópio Parkes, receber as imagens e transmitir para Houston? Tem um filme muito legal que chama Direto da Lua, que conta toda essa história aí. O pessoal perdeu o sinal uma hora e precisava achar. É fantástico esse filme. É difícil achar para assistir, tá muito difícil, eu procurei aqui. Não achei. Ele chama The Dish em inglês. E eu assisti há um tempo atrás em alguns canais do HBO. Se você tiver como assistir aí, assista que você vai adorar. É um filme, é até comédia, de tão interessante que é o filme. Então, só para finalizar essa transmissão aqui, lembra que eu falei que o Parkes mandava para Houston o sinal e esse sinal foi perdido? Foi perdido sim, porque a NASA ela precisou fazer uma economia financeira e ela gravou por cima das fitas que mandaram esse sinal outras coisas. Então não tem mais. Por isso que eles falam que perdeu as fitas originais da NASA. Ah, Matheus, a NASA fez isso? Fez, meu amigo. A NASA nunca imaginou que depois de 30 anos as pessoas iam achar que eles não tinham ido para a Lua. Então ela regravou por cima da fita, porque ela estava passando por uma grave crise financeira. Só que para nossa sorte, encontraram alguns desses arquivos lá em Parkes, restauraram eles e soltaram um filme. Esse filme foi até premiado. Tá, é uma imagem lindíssima aí. Filme com mais de 3 horas de duração e tem disponível completinho aqui no YouTube. Vou deixar o link também na descrição. Explicando algumas fotos. Assombrados, as fotos, lembra que eu falei das fotos com sombras diferentes? Foto com uma letra C, uma marcação de estúdio. Foto com coisa iluminada onde devia estar escuro? Vamos explicar essas fotos. Devo deixar claro antes o seguinte: todas as fotos que você viu em livros, em revistas, são cópias de cópias. Ou seja, para a NASA, as fotos lá da Lua eram inestimáveis. Então ela tirou foto daquelas imagens, ela fez reprodução dela e passou para as pessoas. Aquelas fotos, então, não são as fotos originais do processo. São fotos de segunda, terceira, quarta geração. E isso é o que explica aquela foto do C. Lembra onde aparecia a letra C, né? Aquilo lá é uma foto de terceira geração. E aquele C ali é um cabelo, um pelo, alguma coisa do gênero. Compara a imagem original com a imagem onde tem o cabelo. Matou, acabou, não tem mais o que falar. Outra foto aí que o pessoal pegou muito no pé é do Buzz Aldrin descendo do módulo lunar, que ele tá claro aí. Sabe o que é isso, assombrado? É refração do regolito lunar. Existem outras fontes de luz na Lua, sim. O solo reflete um pouco a luz do Sol e é por isso que deixa o astronauta visível. Ah, Matheus, e as diferentes sombras? Como é possível isso? Tem que ter fonte de luz de um lado do outro? Não. Isso é explicado facilmente por irregularidades no terreno. A topografia da Lua faz as sombras ficarem como elas ficaram ali, dando a impressão de ter vários pontos de luz. Agora, as sombras. Também é fácil explicá-las. O relevo acidentado do solo da Lua influencia a forma e a direção das sombras. E elas ficam bem diferentes também porque há várias fontes de luz na Lua, além da luz do Sol. Os flashes dos astronautas, por exemplo, o chão refletindo a luz solar também. O Mythbusters tem um programa muito legal sobre tudo isso daí, né? O Mythbusters, desmistificando aí a farsa da Lua. Eu tenho esse programa em português, tudo, só que eu não posso usar aqui, né? A Discovery não ia deixar. Usei só um trechinho pequenininho das pegadas ali. Quem tiver como assistir, tem na internet em inglês. Vê lá que eles vão explicar certinho pra você essa parte. E lembra aquela foto do módulo lunar gigante lá, com a sombra definida a 95 km de altura? Aquilo lá, os caras foram sem vergonha. Eles pegaram essa foto grande aí que eu tô te mostrando e recortaram esse pedacinho
para induzir você ao erro. Então essa foto é maior e o que está mostrando lá embaixo não é nada do que eles estão falando. Então as irregularidades do terreno, a refração ali do regolito lunar, explicam facilmente a maioria dessas imagens aí que a gente viu. A bandeira tremulando. Sombrados, a bandeira tremulando. A bandeira lá que eles fincaram no solo lunar, ela é formada por uma haste e ela tem uma outra haste de alumínio aqui em cima para manter a bandeira esticada. E quando o astronauta faz a força para fincar no solo, ele gira. No que ele gira essa bandeira para ela entrar, é aí que movimenta o tecido da bandeira. Como não tem atrito ali, o cara tira a mão, ela continua movimentando um pouquinho, mas depois ela para. Olha essa animação aqui que fizeram. Vai mostrar aí o Buzz Aldrin, o astronauta, movendo, mas a bandeira continua exatamente do mesmo jeito. There's no doubt that Kubrick was highly attentive to details. You can ask any actor who's worked with him. He would reshoot scenes dozens of times. Any error as big as a flag waving on the set, for example, and he would have reshot that scene. In the astronauts' footage from the moon, you can indeed see the flag waving, but that has nothing to do with the breeze blowing. It's actually because the flag was attached to a flagpole. The astronauts would rotate that pole to try to drive the tip into the lunar surface. As they rotated the pole, the top of the flag would spin with it, and the rest of the flag would follow along in a wave. As a matter of fact, on Earth, where we have air, when you rotate a flagpole, the air resists the movement of the flag, air resistance. But on the moon, there's no air, so when the flagpole is rotated, the flag can flap up even higher, which you can see in the astronauts' video. Uma curiosidade é que a bandeira ainda tá fincada lá, né? As várias bandeiras, né? Cada vez que foi, os Estados Unidos fincou uma bandeira. Só que devido à radiação, o pano dela, ela deve estar inteirinha branca. Não tem mais essa cor, as listas, nada disso. Deve ser um pano bem branquinho que tá lá agora. A marca no solo lunar. Sombrados, isso também é muito fácil de explicar. Aqui na Terra, por causa do atrito entre os grãos, eles são todos redondinhos. Então quando você pisa, os redondinhos assim, eles rolam, cedem, por isso que tem que estar úmido para manter a forma. Lá na Lua, é diferente o regolito lunar, os grãos, eles são irregulares. Então quando você pisa, eles mantêm a forma. Então é por isso que as pegadas ficaram tão bem definidas. Por que o módulo lunar não criou cratera? Primeiro, porque ele não era um míssil, ele não era um foguete que foi atirado na Lua. E outra, é 1/6 da gravidade da Lua. Então já vai ficar pesando 1/6 de quanto pesava aqui na Terra. E conforme ele foi se aproximando, ele foi diminuindo a velocidade, diminuindo bastante. Ele não simplesmente não foi jogado com tudo em solo lunar. E outra coisa, é rocha ali embaixo. Não é poeira, não tem quilômetros de não tem metros e metros de poeira para baixar e criar uma cratera. Como é que vai fazer a cratera ali naquela rocha ali? Então é por causa disso que não formou a cratera, né? The full 10,000 pounds of thrust was only necessary well above the lunar surface. As they slowed as they approached the lunar surface, they could throttle back to about 2,500 pounds of thrust, which was all they needed to balance the weight of the lunar lander in the lunar gravity. That's about the same weight as a car here on Earth. Now, if you take that 2,500 pounds of thrust and spread it out over the engine, that gives you about 1 pound per square inch of pressure on the lunar surface. That's about equal to what the astronauts' boots were exerting on the lunar surface, and you'll notice they didn't blast a crater in it every time they took a step. A radiação mataria os astronautas quando eles passassem pelo cinturão de Van Allen? Não. A NASA fez um estudo detalhado, traçou a melhor rota possível e fez eles passarem uma alta velocidade por ali, o que não causou nada. O pessoal diz que você vai sofrer as consequências se você ficar 1 mês parado ali naquele local. Mas se você passar como eles fizeram, não vai dar nada. De facto, o Dr. Van Allen, que ainda é vivo, não faz segredo de que considera disparatado o que se diz da radiação mortífera e que é só para quem gosta do absurdo, como ele diz. Ele diz que os níveis de radiação não chegam para fazer-nos mal, a menos que lá ficamos muito tempo, cerca de 1 mês. A NASA afirma que os astronautas suportaram apenas uma breve exposição ao passarem 1 hora na parte menos espessa dos anéis. Quem assistiu o meu vídeo sobre a sonda Juno, lembra a Juno que está lá em Marte? Eu falei que a sonda está fazendo uma órbita polar. Ela está indo de polo a polo, porque ela quer escapar da radiação. Geralmente essa radiação ela fica concentrada mais no Equador. Então, para a nave Juno aguentar mais, fizeram ela rodar nos polos. A mesma coisa acontece aqui no nosso planeta. O cinturão de Van Allen está no Equador. Nos polos quase não tem.
Temperaturas mortais? Assombrados, é verdade. Lá na Lua a temperatura vai de menos 100 a mais 100. Na parte escura, né, que não tem a luz do sol, é muito gelado. Na parte clara, onde bate a luz do sol intensamente, é mais quente. Só que os astronautas pousaram numa área de penumbra. Eles ficaram longe de passar nessas temperaturas super extremas. Por fim, as temperaturas. Há variações extremas de temperatura na Lua. Mas os astronautas pousaram numa área de penumbra. Nem muito quente, nem muito fria. Estavam numa região bem escolhida. Eles não enfrentaram 100 graus de jeito nenhum, nem menos 100 graus. Por que não vemos as estrelas? Essa parte eu convidei o Sérgio Sacani e ele vai explicar para vocês. Fala pessoal do canal Assombrado, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Sérgio Sacani, eu sou editor do blog Space Today e também do canal Space Today TV. Eu que ajudo o Matheus aqui nos roteiros do Universo Assombrado. O Matheus disse que vai deixar o link aqui do meu canal na descrição, acessem lá que tem vídeo de astronomia todo dia. Nesse vídeo aí sobre conspirações do pouso do homem na Lua, o Matheus me chamou aqui para falar um pouco sobre o fato das imagens da Lua não ter estrela. Por que será que não tem estrela nas imagens da Lua? Será que o Stanley Kubrick esqueceu de colocar estrelas ali? Por que ele imaginou que não teriam estrelas no céu se as fotos fossem feitas da Lua? Vamos entender um pouquinho por que não existe estrelas nas fotos feitas pelos homens, pelos astronautas que pousaram na Lua. Muito bem, pessoal, um dos argumentos mais falados pelos conspiracionistas aí do pouso do homem na Lua é o fato do céu atrás deles, quando eles tiram as fotos, não tem estrela nenhuma e aparecer todo preto. Os conspiracionistas, eles têm preguiça de testar as coisas e é aí que existe a grande diferença entre ciência, pseudociência, teoria da conspiração e tudo mais. O cientista, quem gosta de ciência, testa as coisas, faz experimentos para tentar provar. E eu vou propor um experimento para vocês que vocês podem fazer agora. Se você estiver assistindo esse vídeo de noite, pausa o vídeo, vai lá fora e faz a experiência, vai durar 5 segundos. Se não, espera de noite e faça esse teste. Pega o seu celular, todo mundo hoje tem um celular, ou pega sua câmera, o que você tiver aí para tirar fotos, vá para o céu, aponte a câmera para o céu escuro e, sem mexer em configuração nenhuma da câmera, apenas tire uma foto. E aí você vai colocar aí nos comentários para o Matheus o que vocês viram na foto. Vocês viram alguma estrela aparecendo na foto? Muito provavelmente não. Ainda mais se você tirou foto com o celular, você não viu estrela nenhuma na foto. Tirar foto de estrela é algo que requer um preparo, uma configuração toda especial das câmeras para que as estrelas possam aparecer e ainda mais aparecer de forma nítida. Se você fizer um instantâneo do céu, você não vai ver estrela absolutamente nenhuma. Você vai ver o céu preto como ele é para o olho da câmera, para o sensor da câmera que você está tirando a foto que você fez aí agora. Os conspiracionistas não fazem esse experimento, eles não tiram essa foto. O que aconteceu na Lua é que as câmeras que foram para a Lua, câmeras essas que eram as Hasselblad, câmeras famosíssimas na época, essas câmeras elas não foram com configuração manual nenhuma. As câmeras saíram daqui da Terra já pré-configuradas porque o objetivo também não era tirar foto do céu, não era mostrar as estrelas no céu, era sim tirar foto dos astronautas na Lua. Então elas foram pré-configuradas para aquele ambiente. Existia ali uma troca de lente básica que você podia fazer nela, mas você não podia mexer no ISO, na velocidade do obturador, no tempo de exposição e nada disso. Para você tirar uma foto de estrelas, você precisa colocar aí pelo menos uns 20 a 30 segundos de exposição e mesmo assim não pode ser uma foto só, você precisa empilhar dezenas ou até centenas de fotos para aparecer aquelas fotos bonitas que a gente via de estrela. Esse é o fato das fotos da Lua não terem estrelas no céu. Primeiro, o objetivo não era tirar foto do céu, era tirar foto dos astronautas, tirar foto da Lua. E segundo, as câmeras não eram preparadas para isso. As câmeras tinham uma configuração básica. As câmeras Hasselblad, elas não tinham nem o viewfinder, que é aquele visorzinho onde a gente olha. Era como se fosse uma câmera GoPro que a gente tem hoje. Os astronautas eles foram treinados na Terra para segurar a câmera aqui na altura do peito e daqui ia dar o foco ali que eles precisavam para tirar as fotos que iam serem usadas. Além disso, a câmera tinha toda uma proteção contra a radiação e boa parte dessas câmeras, 12 delas, foram abandonadas na Lua para não trazer peso, porque a câmera aqui na Terra ela não teria funcionalidade nenhuma. O que valeria aqui na Terra era o filme que estava dentro dela. Então o filme foi retirado e as câmeras, 12 delas, foram
deixadas na Lua. Sei que esse não é o tema do vídeo, mas eu vou explicar aqui para vocês que a mesma coisa acontece na Estação Espacial Internacional, quando se tiram fotos da Terra ou quando você vê imagens feitas instantaneamente da Terra, você não vê estrela nenhuma, mas existem imagens em que os astronautas deixam as câmeras com tempo de exposição longo e aí aparecem as estrelas, aparecem até os rastros estelares. Então, esse argumento dos conspiracionistas contra a ida do homem da Lua cai por terra totalmente. Que voz bonita que tem o Sérgio, né? Agora vamos voltar para essa minha voz aqui, bem bonita também. Sombra, você viu uma exceção, tiraram foto de estrela sim lá na Lua. Foi a Apollo 16, o Sérgio Sacani depois me mandou isso daqui em texto. Na Apollo 16 eles levaram um telescópio ultravioleta de 3 polegadas e fizeram imagens de estrelas da Lua com um tempo de exposição de 40 segundos. Foram tiradas 178 fotos que foram usadas para a construção do Skylab. Essa foto que eu estou mostrando para vocês aqui, o que você está vendo bem no meião aí é a nossa Terra. Só que como ficou 40 segundos focado ali, deu uma super exposição. E ali estão algumas estrelas. A tecnologia usada. Assombrados, está certo. Hoje um celular tem mais poder de processamento, muito mais, aliás, do que os computadores da época. Só que as pessoas se esquecem de uma coisa. Não usaram só um computador para começar. Usaram milhares. E outra coisa, o computador naquela época era feito para fazer o computador fazendo início. Cálculo. Só isso. Ele tinha que realizar cálculos. Cálculos e mais cálculos. O computador naquela época não tinha que fazer... hoje a gente tem o Windows, que é um sistema operacional que faz uma interface amigável entre a gente e a máquina. Os computadores daquela época não. Você ligava ele e ele rodava programas, que eram basicamente cálculos. Jim Oberg é um ex-engenheiro do vai-vem espacial e tinha sido contratado pela NASA para escrever um livro a rebater as afirmações de conspiração. Quando a NASA desistiu do livro, Jim continuou a sua defesa do projeto Apollo. É espantoso reparar que num automóvel talvez haja mais tecnologia de computadores do que nas naves espaciais Apollo. Mas como Jim faz notar, o que conta não é a tecnologia de que dispomos, mas sim o modo como a usamos. Naquele tempo, a linguagem dos computadores das Apollo era numérica. Ao contrário dos computadores pessoais modernos, os computadores das Apollo não tinham de armazenar ficheiros nem de processar imagens. A maior parte dos complexos cálculos era feita no controle da missão. E estas informações eram transmitidas aos astronautas. Era um computador muito simples, porém todas as tarefas necessárias estavam bem definidas e eram bem entendidas. O computador não podia fazer muito mais, mas era capaz de fazer o suficiente pelas Apollo. E para otimizar ainda mais esses computadores, quando eles chegavam no resultado dos cálculos, eles jogavam na memória ROM, que é aquela memória não volátil, ela não vai ser perdida na hora que eles ligassem o computador. Então isso daí já aumentava aí o poder de processamento da máquina, não precisava ficar refazendo diversos cálculos. Ele ia na ROM e pegava aquele resultado lá. A memória que vocês usam aí, que vocês têm de 16 GB, blá blá, é memória RAM, essa que quando desliga o computador apaga. Geralmente o BIOS do computador, né, as informações básicas, estão gravadas na memória ROM. Uma vez eu fui numa exposição de computador antigo aqui em São José do Rio Preto. E tinha um computador bem antigão lá, tanto é que você ligava ele ligava quase instantaneamente e era simplesmente um ponto pulando na tela. E ali você digitava o programa que você queria, e você apertava Enter ali no botão, ele processava aquilo e te dava um resultado. Você podia colocar uma equação matemática ali. Então, por isso que eles diziam aí, eu não sei quem disse essa célebre frase, que ninguém ia comprar um computador para ter na tua casa, porque ele era realmente muito chato, era só para fazer cálculo. Aí depois que criaram o sistema operacional, né, ficou amigável, que todo mundo resolveu ter computador. Na minha época, eu lembro que quando eu fiz lá meu curso técnico de processamento de dados, tinha XT, aqueles computadorzão XT da tela verde lá, olha, eram antigos bichinhos. Bem, eu falei até agora que os computadores faziam cálculos, né, executavam programas. E quem fazia esses programas? Eram mulheres, sim, gênias da matemática. A NASA tinha um time de mulheres programadoras de primeira. E elas, desde o início do programa, lá da Mercury, começaram a fazer os primeiros programas para ser rodado no computador. Como curiosidade, a Mercury, o primeiro astronauta lá, o Alan Shepard, foi para o espaço, não tinha um computador de bordo ali da nave dele. Não tinha nenhum. Ele simplesmente foi e voltou. Depois que eles foram acrescentando computadores de bordo. E essas mulheres, elas arrebentavam. Elas pegavam ali papel, borracha e lápis e faziam os programas, cara, ó. Mulherada gênia da ciência. Lançaram até um livro agora, escrito pela Natalia Holt,
que o Gizmodo fez uma entrevista com ela, bem legal, onde narra diversos fatos aí, histórias que estão no livro. E histórias tristes, porque a NASA fez a comemoração de 50 anos do Explorer 1, que foi em 1958, e não convidou as mulheres. Não convidou as moças lá que fizeram os programas para calcular as trajetórias e tudo. Elas meio que estão esquecidas. Mas algumas... Tem uma delas que trabalha na NASA até hoje, tá? Ela inclusive está na missão Juno. E tem uma mulher, assombrados, que a gente não pode esquecer. É a Margaret Hamilton. Ela é a mulher. Ela foi a cientista da computação, assombrados, que desenvolveu o programa de voo usado no projeto Apollo 11. Só isso, só isso. E esse programa que ela fez era tão bom, que ele priorizava as coisas mais importantes. Lembra que no episódio, no especial passado, eu falei que quando o homem chegou lá perto da Lua, deu um erro, que ninguém sabia que erro que era? Depois que foram ver que é porque tava fazendo muito cálculo de uma vez, o computador ficou meio doidão. Aí um cara lembrou disso daí e mandou seguir em frente, porque o programa feito por ela era tão bom que desprezou coisas mais simples e priorizou nas mais importantes. Por isso que pôde continuar a missão espacial e o pouso do homem na Lua. Essa foto que você tá vendo aí é simbólica. Isso daí é simplesmente a impressão do código-fonte da Apollo. Olha o tanto de linha de código que a menina usou. É a altura dela, ela tá segurando ali. Você quer ver como é que é esse código aqui? Tem na internet, tem inteirinho pra você ver. Você quer estudar, ver como é que era? A NASA usava um tipo de programação Assembly. Assembly é a linguagem de máquina. É a linguagem mais pura. Tem na internet pra você ver. Eu vou deixar o link também na descrição. Eu trabalhei a minha vida inteira como programador de computador. Eu, apesar de ser formado biólogo, eu nunca trabalhei na minha área de formação. Eu sempre trabalhei na minha formação anterior, que foi processamento de dados. Então eu sempre fui programador de computador, sempre trabalhei programando computador. Só que eu não usava Assembly, né, que é uma linguagem chata pra caramba, linguagem muito técnica. Eu usava uma linguagem chamada Clipper. Eu gosto muito de catalogar as coisas, né, vocês estão vendo meus livros aí, eu tenho um monte de coisa catalogada. Então eu sempre quis fazer esses programas de banco de dados, e o Clipper é pra isso. Então eu fiz muito programa em Clipper, cara, muita loja eu informatizei com um programa que eu escrevi. Os programas que eu escrevia tinha arquivo PRG que chegava a 100 mil linhas. Eu não digitava 100 mil, né? Eu tinha muitas coisas que, como não era orientado a objeto na época, eu copiava e ia modificando e tal. Foi só uma curiosidade, tá? Vamos voltar pro que interessa aí. Finalmente, aí, por que não mandaram mais pessoas à Lua? Simples. Porque custa muito caro enviar pessoas para a Lua. Estima-se que o projeto aí da Apollo 11 para pôr o homem na Lua custou mais de 100 bilhões de dólares. E depois que o homem pisou na Lua, o pessoal foi perdendo o interesse. Depois da Apollo 11, não tem mais o mesmo interesse de pisar na Lua. Só que tem um detalhe, nós voltamos sim à Lua. Tivemos a Apollo 12, a Apollo 14, 15, 16 e 17 que pousaram na Lua. Além do Neil Armstrong e do Buzz Aldrin na Apollo 11, outros 10 astronautas pousaram na Lua. Então, quem disse que a gente não voltou para a Lua? De onde você tirou essa informação que o homem não voltou para a Lua? E tinha a Apollo 18, 19 e 20 programada. Só que, como eu disse, foi cortada a verba para ir para o espaço. Porque o que eles iam fazer lá, uma sonda fazia. Então, para que mandar o ser humano? Podia mandar uma sonda lá e fazer aquilo ali. E economizar dinheiro, porque o pessoal lá dos Estados Unidos começou a falar, ó, tá gastando muito dinheiro com a NASA para mandar para o espaço, não precisa mais disso não. Que é o mesmo princípio que aconteceu no Brasil. Todo mundo não ficou reclamando o dinheiro que foi usado nos estádios da Copa do Mundo, o dinheiro usado aqui nas Olimpíadas, que dava para fazer muito hospital, muita coisa. Começaram a indagar a mesma coisa nos Estados Unidos. Por que ficar mandando homem para a Lua se os americanos estão passando necessidades aqui, precisam de escolas, precisam de hospitais e tantas outras coisas? Direcionem esse dinheiro, mandaram o Congresso americano pegar o dinheiro que estava sendo enviado para a NASA para fazer outras coisas. Então por isso que não foi mais para a Lua, por falta de interesse da opinião pública e porque custa muito caro. Você não tem noção de como é caro. No Mythbuster mostrou só uma luva de um astronauta custava $500 mil, só uma luva. Então era muito dispendioso. Trabalhavam na NASA 400 mil pessoas. Você tem que pagar essas 400 mil pessoas. Não sai barato isso daí não. Então é isso daí. Falta de grana. Tecnologia tem disponível. Só não tem interesse mais em mandar.
As cabais, as rochas. Assombrados, o pessoal que foi para a Lua, os astronautas, eles voltaram com um total de 382 quilos de rochas lunares, somando as missões Apollo 11, 12, 14, 15, 16, 17. Bastante rocha, né? Apesar de que os teóricos da conspiração dizem que isso não é rocha. Olha o que eles dizem. The moon rocks are real, but not from the moon. They were manufactured here on Earth in a NASA ceramics laboratory. They have high temperature ovens where they can create any type of rock desired. It's very simple to do since no one has any moon rocks to compare them with. All you have to do is make up a batch and say, hey people, look at all the moon rocks we've got. After all, with $30 billion, it's not hard to do exactly what you want. Mas será verdade mesmo? Essas rochas elas foram distribuídas para vários institutos do mundo analisarem. E até hoje não existe um artigo científico refutando essas rochas, dizendo que ela não veio da Lua. Já faz mais de 40 anos, né? Vai fazer 50 daqui a pouco, em 2019, que o homem foi para a Lua. E ninguém até hoje refutou, falou que as rochas não eram. Cientistas, você tem que escutar os cientistas, você não vai escutar o velhinho lá falar, ah, não é porque eu acho que não é, porque não existe eu acho na ciência. Isso é legal você fazer na faculdade, que você aprende o que é senso comum, e a ciência é uma coisa aí muito interessante, que deveria ter isso na escola básica, né? Que eu acho que acabar com um monte de indagação boba que o povo faz. Então fica tranquilo que as rochas são, sim, lá da Lua. You have to remember, American astronauts walked on the moon not just once, but on 6 separate occasions, and they did not come back empty-handed. The astronauts brought back about 800 pounds of rocks from the moon, which have been studied by geologists from all over the world. It's clear they were not manufactured in some secret NASA lab, but they did indeed come from the moon. O laser. Assombrados, quando a Apollo 11 foi para a Lua, ela levou um experimento chamado Lunar Laser Ranging Experiment. É um aparelhinho pequenininho assim que eles colocaram no solo lunar. E de acordo com a geometria desse aparelho, quando você mandava um pulso de laser para lá, ele refletia para o mesmo lugar que mandou. Então isso prova que o homem esteve na Lua, porque esse aparelho está lá. Mas são os indícios que os astronautas deixaram ficar na Lua e não os que trouxeram para a Terra que poderão proporcionar a prova inabalável. Em cada missão bem-sucedida à Lua fez-se uma série de experiências. Mais de 30 anos depois da Apollo 11, uma delas continua a funcionar. O alvo lunar de raios laser. Houve duas importantes experiências. Uma foi um conjunto de refletores para refletir feixes de laser emitidos da Terra para a Lua. Pois a geometria destes refletores devolvia o feixe exatamente na mesma direção em que tinha chegado. E esse experimento pode ser feito hoje em dia. Basta você ir a algum observatório e liberar um potente laser para lá. Eu vou mostrar um vídeo aí realizando a experiência. No alto dos Montes Davis, no Texas, o Observatório McDonald continua a colher informações desta experiência. Desde 1969 que a sua equipa dispara um feixe de laser para o objeto da experiência à média de 240 vezes por ano. É claro que foi no local da Apollo 11 que os Estados Unidos colocaram o primeiro conjunto refletor lunar. Por isso, disparamos um laser para este ponto e para outros 3 na Lua. Vamos ligar o laser e, passados poucos segundos, veremos o clarão. O laser atinge o refletor na superfície da Lua e é devolvido na forma de uma série de impulsos que a visão humana não detecta. Medindo o tempo que cada impulso de laser demora a regressar, os cientistas obtêm informações vitais sobre a posição da Terra no Sistema Solar. Esta luz não provém da Lua. Este clarão é a luz recebida pelo nosso telescópio. Este é o primeiro local em que o homem pisou a Lua. Sim, não é nada emocionante, você só vai ver um número na tela apontando. Isso daí mostrou no The Big Bang Theory. Vocês assistem esse seriado aí do Sheldon e da galera aí dos Super Inteligentes? No episódio 23 da 3ª temporada, eles iniciaram ali fazendo esse experimento. Aí chega a Penny, aquele namorado bobão que ela tinha na época.
E eles estão lá, mó empolgados que vão mandar o laser pra Lua. E a hora que eles retornam, os dois ficam olhando. Só isso. Só isso, mas isso prova que alguém foi lá e colocou aquele negócio ali. E para acabar aqui as provas cabais, vamos falar do módulo LRO, Lunar Reconnaissance Orbiter. O Lunar Reconnaissance Orbiter é uma nave robótica, uma sonda que está orbitando a Lua atualmente. Ela foi lançada lá em 2009 e está orbitando a Lua, fazendo várias e várias imagens. E adivinha de onde ela tirou fotos? Das áreas onde o homem pisou na Lua. E nessas fotos você pode ver lá a base do módulo lunar, algumas ferramentas, câmera e o mais interessante, os rastros dos astronautas e do veículo. Se o homem não tivesse ido para a Lua, não teria como estar registrado nessas fotos aí o trajeto do veículo lunar. Aliás, os teóricos da conspiração dizem que não cabia o veículo lunar ali para ser enviado para a Lua. Lógico que cabia, ele é desmontado para começar, lá ele é tipo inflado. Tem todo o vídeo na internet para você ver como é que infla e desinfla o negócio. Pode ficar tranquilo, para todas as questões dos teóricos tem resposta. Então você tem a foto aí que o LRO fez da Apollo 11, 12, da 14, 15, 16 e 17. Eu sempre pulo a 13, tá? Porque para quem não sabe, a 13 deu um problema e ela não conseguiu pousar na Lua, ela teve que voltar para a Terra. O soco de Buzz Aldrin. Esse vídeo é interessante, São Brás, porque mostra o Buzz Aldrin, o segundo homem a pousar na Lua, que tinha feito diversas missões Gemini, dá um socão na cara do homem chamado Bart Sibrel, que foi o homem aí, o teórico da conspiração, que ajudou a fazer aquele programa lá que passou na Fox e tal. O cara que vocês viram falando anteriormente, que a bandeira tremulou porque poderia ter sido o ar-condicionado que bateu ventinho nela. Então ele chegou com a sua equipe onde o Buzz Aldrin tava aí na rua e começou a perguntar pro Buzz, pra falar, ó, fala que é mentira, fala que você não foi, fala que você não foi, jura em cima dessa bíblia que você foi, blá. E o Buzz Aldrin fugindo. Até que uma hora, sei lá o que o Bart falou aí, o Buzz Aldrin meteu um soco na cara dele. Aê, Buzz Aldrin, ó, se vingou aí desse cara falando tanta baboseira. Conclusão. A conclusão é simples, o homem foi para a Lua. Todas as questões levantadas pelos teóricos da conspiração têm explicação. Agora é o seguinte, a minha missão não é convencer você que acredita piamente que o homem não foi na Lua. Não adianta, não tem o que eu falar aqui que vai te convencer. Tem alguma coisa que eu possa falar que te convença? Não, você já tá com a tua cabeça feita para você, o homem não foi na Lua, ponto final. A minha missão nesse vídeo é alertar as pessoas que possam ter alguma dúvida e esclarecer para elas essas dúvidas e não deixar que os teóricos da conspiração levem elas para o lado deles. É mostrar para essas pessoas que o homem foi para a Lua sim, que apesar de ter gente falando que bandeira tremulou, que sombra tá errado lá, tudo isso tem explicação científica. Então fica calmo, pode pôr nas opiniões aí, eu não acredito, blá blá. Eu não quis te convencer, pode ficar tranquilo. Você tem a sua opinião, respeito sua opinião. Eu só estou mostrando para quem tem alguma dúvida ainda, para esclarecer na mente dela que sim, o homem foi para a Lua, que o pessoal alega não faz sentido. Outra coisa, os soviéticos tinham espiões nos Estados Unidos, gastaram milhões de rublos, o dinheirinho deles lá, para ver se o homem estava sendo mesmo enviado para a Lua. E até hoje os soviéticos não contestaram que o homem foi para a Lua. Então, tem gente que, para tentar rebater isso, diz o seguinte, viu? É que os soviéticos também não foram para o espaço, então é um complô dos dois. Faz sentido isso? Faz sentido, assombrados? Não faz, né? O que é mais fácil acreditar? Como eu fui para a Lua ou que os astronautas montaram num foguete que decolou, mas aí cortaram, doparam os astronautas e todos os outros depois, exibiram um filme feito pelo Stanley Kubrick, cheio de erro, depois jogaram os astronautas do espaço, filmaram para mostrar que foi. Faz sentido isso daí para você? Então aqui, antes de dar o tchau, esse é o livrinho da conspiração, tá vendo? Livro aqui do André Mauro, livrinho bonitinho, aqui mostra que o homem não foi pra Lua. Agora eu vou mostrar pra você o livro da Apollo 11, só da Apollo 11. É esse livro aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ler. Olha o que tá escrito aqui, a épica jornada da Apollo 11. Esse rapaz aqui, ó, o Norman Mailer, ele cobriu toda a missão Apollo 11 e fez essa obra de arte, que é esse livro aqui, ó. Foto, cara, tem um trem aqui. Foto e texto, e foto e texto. Olha aqui. Qual que você vai acreditar? Esse é só da Apollo 11, tá? Tem da 12, aqui tá mostrando toda a história, ó. Esse livro é fantástico, eu já falei dele no Universo Assombrado. Então tá aqui, ó.
Qual que você quer? Esse daqui? Ou esse daqui? O que você prefere acreditar? Você decide, tá? Recomendo, esse livro é muito, muito legal. Moonfire, olha, ele pega a tela inteira até. Só pra comparar com o tamanho de um livro normal, que é esse daqui, por exemplo, ó. Esse daqui é um livro de 21 por 14. Esse daqui você vê que é bem maior. Então eles tiveram que mentir bastante. O cara conseguir escrever um livro desse, enganaram esse jornalista bem. Foi muito bem enganado. Então é isso aí, assombrados. Espero que tenham gostado desse vídeo. Assiste o meu primeiro especial do milhão lá, Jornada pra Lua. É legal pra caramba. Não assusta com o tempo. A hora que você começar a assistir, eu garanto que você não vai ver o tempo passar. Põe na hora do teu almoço, a hora que você sair no outro dia você recomeça, pra você ficar, ó, craque e ver. E se orgulhar da sua espécie humana. A gente vê tanta tragédia ainda, tanto humano matando tanto ser humano. Mas vamos se orgulhar de vez em quando pelo que ele faz. Ok, assombrados? Gostou? Deixa o seu joinha, compartilha o vídeo com seus amigos, deixa a sua opinião. E é isso aí, pessoal. Conspiracionistas, coloquem nas opiniões coisas que eu não falei. E o pessoal vai rebater nelas aí por mim. Beleza? Até mais, assombrados.